Saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos a mais uma aula, hoje falando a Bíblia, o Natal, verdade ou mentira. Meu nome é Ricardo Galotti, quanto encarnado, e meu nome espiritual ou extraterrestre revelado é Atlon Azael. Coincidências não existem. Vamos mostrar a vocês a história ou fábula contada até hoje sobre o tal nascimento do personagem mítico Jesus e seu nascimento, verdade ou mentira. Principalmente pelos clérigos, história em que os humanos caem como aves numa armadilha ou numa rede jogada para pegar os peixes distraídos com seus insanos dia a dia. Aliás, é um símbolo usado pela Igreja Romana, como na passagem em João 26,6, onde o personagem, Jesus, manda jogar a rede novamente. Coincidência? Claro que não. Aqui é só um exemplo, pois esse conteúdo cabe explicar em outro vídeo. Mostraremos a seguir as mentiras pregadas, comparando com outras crenças, outros mitos, as pseudo-coincidências, como a data de 25 de dezembro. Disse historicamente que, e cientificamente, que esse Jesus realmente existiu, se ele realmente existiu, não teria nascido no mês de dezembro. Talvez entre maio e outubro. Percebam, se tivesse existido, vejam as coincidências dos mitos. O deus grego Dionísio nasceu no dia 25 de dezembro e que seus principais milagres era converter água em vinho. Qual foi o primeiro milagre que esse tal Jesus descrito na Bíblia foi transformar água em vinho num casamento? Coincidência? As Saturnais, que era uma festa de orgias, eram festejos pagãos em homenagem ao deus romano Saturno, correspondente a Dionísio na Grécia. Saturno também pode-se dizer Lúcifer. As pessoas enfeitavam suas casas com os mesmos enfeites que até hoje em dia se faz em todo o Natal. Coincidência? Também existe o conto sobre o deus chamado Mitra, que era o chamado Deus Sol, Sol da Justiça. Coincidência? É a mesma atribuição dada no Novo Testamento a tal Jesus. Também nascido no dia 25 de dezembro, e segundo a lenda, ele nasceu de uma virgem sob uma rocha, coração duro, na presença de pastores, e que ele morreu para salvar a humanidade. Ah, sim, eu estou vendo como ele está salvando a humanidade. Você está vendo ele salvar a humanidade? Quer dizer que você apronta e tudo bem? Ele já cumpriu o resgate dos seus erros? Cala a boca. Os evangelhos narram algo similar no nascimento de Jesus. Coincidência? O mitraísmo, que é a adoração ao deus Mitra, era celebrado e cultuado como principal religião na Roma Antiga, antes sequer desse Jesus nascer ou ser criado no conto de fábula. Símbolo solar usado ainda hoje pela Igreja Romana, o Sol. Podemos mencionar também Átis, da Grécia, nascido em 25 de 12, 1200 anos antes de Cristo. Horus, do Egito, nascido em 25 de 12, 3.000 anos antes de Cristo. Heracles, da Grécia, em 25 de 12, 500 anos antes de Cristo. Coincidências? Ah, como? A árvore de Natal era um dos costumes dos povos nórdicos que cultuavam o deus Odin. O imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial de Roma, explicando: Roma
a palavra em si tem um significado satânico. Pois se você inverter, veja o que dá a palavra amor. Amor é do Criador, e Roma é do Lúcifer. E de todas as nações dominadas por ela, ainda existia um enorme número de adeptos das crenças e dos costumes pagãos antigas. O que fez, então, a Igreja Católica Romana, para não perder esses adeptos, fez o quê? Colocou sobre a égide da Igreja Católica, introduzindo em seus costumes as mesmas crenças pagãs, doutrinas. Os adeptos, evidentemente, passaram a seguir. Então eles cristianizaram todos esses costumes e deram uma roupagem nova, vinculando-os e remetendo-os ao tal Jesus. Né? Estude para saber mais, sair da loucura, sair do domínio. Só estamos dando uma pincelada sobre a história e as crendices pagãs usadas pela Igreja Romana para atrair o povo, como já disse, incautos. Claro que existe muito mais por baixo deste véu, cujo mesmo vocês não conseguem e não querem levantar. Mas não vamos nos aprofundar nos fatos da história, pois isso fica sujeito a seu interesse de continuar ou não a seguir esses falsos e mentirosos costumes, do qual o comércio existente se aproveitou para ganhar muito dinheiro, como fazem costumeiramente até hoje, também com outras festividades, da mesma forma, falsas e mentirosas. Faço a minha parte em revelar, mas se preferem continuar a seguir essas absurdas crenças, o problema é de vocês. Depois, não digam que não sabiam, pois seguir essas falsas crenças, como qualquer outro erro, lhes causa energias negativas, por conseguinte, karmas. Saber ou não, ser inocente ou não, não é desculpa. Existe a lei de causa e efeito, e tudo e todos estão submetidos a ela. Gostem ou não, acreditem ou não. O Criador a criou justamente para que paguem o preço por suas teimosias e sejam libertos quando acordarem. Vamos falar do personagem criado para enganar a todos, que é o tal Santa Claus, ou Papai Noel, ou Pai Natal. Noel, em francês, representa a palavra Natal. E uma figura que em muitas culturas ocidentais traz presentes aos lares das crianças bem comportadas na noite da véspera de Natal, o dia 24 de dezembro, ou no dia de São Nicolau. Com licença. Café, estão servido? Vejam bem, o dia de São Nicolau é dia 6 de dezembro, não tem nada a ver com o dia 25 de dezembro. A lenda pode ter se baseado, em parte, em contos hagiográficos sobre a figura histórica de São Nicolau. Uma história quase idêntica é atribuída no folclore grego e bizantino a Basílio de Cesareia, o dia de São Basílio, 1º de janeiro, não 25 de dezembro. É considerado a época de troca de presentes na Grécia. O personagem foi inspirado em São Nicolau, que era um arcebispo, olha bem, hein? Era um arcebispo de Mira, na Turquia, no século IV. Nicolau costumava ajudar anonimamente, isso conta a história, quem estivesse em dificuldades financeiras. Colocava o saco com as moedas de ouro a ser ofertado na chaminé das casas. Foi declarado santo. Santo? Quem declarou? Deus declarou ele santo? Ou ele foi declarado por homens? Isso não significa que ele seja de fato. Depois, como muitos milagres lhe foram atribuídos por homens, não que de fato os fizesse, sua transformação em símbolo natalino aconteceu na Alemanha e daí correu o mundo inteiro.
Enquanto São Nicolau era originalmente retratado com trajes de bispo e não com essa roupa ridícula que os marqueteiros criaram. Percebam que o dia de São Nicolau ou Noel era festejado em 6 de dezembro, adaptado para a história do mentiroso dia 25 de dezembro. Outra coisa, todas essas crenças na qual se baseou a Igreja Católica Romana eram crenças pagãs que tinham em suas realizações festivas muita orgia e sexo, além das oferendas sanguinárias. Outro porém, que em meus estudos, por mais que tenha insistido, não encontrei nada sobre o nome inteiro do tal Nicolau. Agradeço se alguém souber e deixar escrito aqui no YouTube. O Natal para os cristãos é o nascimento de Jesus. E o que essa data tem a ver com Joulupukki, nome dado ao Papai Noel na Finlândia, Julenissen na Noruega e com São Nicolau, o amigo das crianças e santo protetor dos marinheiros, mercadores e endividados. A palavra Klaus significa vitorioso, o que vence com o povo, o que leva o povo à vitória. Mentira. Pessoa conquistadora. Por extensão, o nome tem sentido de pessoa dominadora ou dominador, bem típico do satanismo. Inclusive, nome dado a um vampiro no filme O Diário de um Vampiro. Ou seja, Niklaus. Coincidência? Ou não? É o verdadeiro significado do Papai Noel, que meu pai, ele não é. Ou seja, usa uma roupa vermelha, representando o sangue humano. Gorducho, que representa a gordura do ego inflado. Usa uma risada sarcástica, típica de espíritos involuídos. A barba branca é a personificação usada por Satanael para lhes parecer um bom velhinho, enquanto lhes mantém presos. Essa roupa foi adaptada, pois era a vestimenta de um bispo mitra. O nome da roupa é mitra, na cor vermelha e branca. Lhes distribui muitos presentes, exemplo usado para o Satanael, que lhes oferece todos os dias presentes ou bens materiais. Entenderam? Isso é coisa dita e usada pelo astuto, sutil, traiçoeiro, falso e peçonhento, assim como a serpente, também símbolo do próprio ego humano. É bom lembrar e enfatizar que tudo isso é história com E, e não história com H. A primeira é relativa a mentiras, crendices, fatos fictícios. A segunda, sujeita à ciência, que procura pesquisar pelo empirismo os fatos verdadeiros ou a verdade sobre os fatos ocorridos, não provando praticamente nada. Como vão provar crenças mentirosas ou algo que não existe? Isso a Igreja Romana faz muito bem, e hoje ainda acrescida pelos evangélicos na crença sobre o mito Jesus. Claro, como sempre digo, isso acontece porque o ser humano ainda dorme. Quando deixarem a dormência e acordarem, as religiões e crendices deixarão de existir. E repito, como faço nos vídeos, tudo isso são criações do próprio homem. Tudo pode ser verdade ou mentira. Claro, é mais mentira do que verdade. Mas não custa deixarem de ser desinformados. Isso significa, sabereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse bispo Nicolau de Mira participou do Conselho de Nicéia, onde foram alterados os textos bíblicos. Outra safadeza. Procura atuar com um arauto da liberdade. Serem livres só depende de vocês mesmos. Aqui estou mostrando as condições sobre essas mentiras pregadas há centenas de anos. Em outro vídeo vou mostrar o que verdadeiramente significa o nascimento do Cristo e não de Jesus. Um não tem nada a ver com o outro. O significado de toda a fábula que circunda seu nascimento e a verdade. Falo de coração e por discernimento. Nada pode se dizer de fato que tudo isso é palavra do Criador,
Porque o Criador fala diretamente contigo. Não precisa de um monte de gente pregando uma palavra que ele não disse. No próprio vídeo, vou explicar, no próximo vídeo, vou explicar o verdadeiro significado do que é o Natal. Ok? Despeço-me mais uma vez, fraternalmente, lembrando, cliquem no sininho, deem um positivo, inscrevam-se no canal, compartilhem para que outros também tenham as consciências ampliadas. Desejo a todos muita paz e luz. Até a próxima.